A gente volta para falar do Dia do Professor, né? Hoje, mais uma vez, durante todo o dia, né? Essa data tão importante e esses profissionais que merecem o nosso carinho, merecem também o nosso reconhecimento. Eu estou na ponta da linha para conversar com o secretário municipal de Educação de Florianópolis, o Maurício Pereira, que está comigo para falar um pouquinho sobre o Dia do Professor, principalmente na rede pública, né? Secretário, mais uma vez, obrigado por nos atender, secretário. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Clodoaldo. Boa tarde, ouvintes da Guarujá. Sempre é um prazer estar com você aí para conversarmos sobre educação e estarmos à disposição dos ouvintes para a gente debater esse assunto tão fundamental da nossa vida, que é a educação e hoje, mais especialmente ainda, que é o Dia do Professor. O secretário Maurício Pereira é professor? Foi professor? Não é professor? Eu sou professor há exatamente 22 anos, completei no dia 9 de setembro, dia do administrador. Foi o dia que eu entrei como professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Uhum. Tive um ano como professor substituto, no nosso caso da rede municipal a gente chama de ACT, Uhum. e há 21 anos efetivo na Universidade Federal de Santa Catarina, professor. Pois é, professor e secretário Maurício Pereira, hoje exercendo uma função como secretário, né, mas diante principalmente dessa questão da educação. E os professores da rede pública, o que o senhor pode nos passar? O que mudou daquela sua época de professor? As dificuldades, né, que esse profissional está enfrentando? Enfim, por favor. Primeiro eu quero, em meu nome, em nome do nosso prefeito Jean Loureiro, dar os parabéns a todos os professores desse país, e em especial aos professores da nossa rede municipal de ensino. Hoje nós temos cerca de 6 mil professores, quase 6 mil professores, que diariamente exercem, né, a função que eu não tenho a mínima dúvida que é a função mais importante da sociedade. E digo por quê? Não há um bom advogado, não há um bom médico, não há um bom juiz, não há nenhuma profissão boa na vida se não foi pelas mãos de um bom professor. Inclusive, um bom professor também teve um bom professor. Ou seja, o professor é, sim, a profissão das profissões. Sem ele, nós não temos nenhuma outra profissão, nenhum outro ofício. Então, quero, em meu nome, em nome do prefeito Jean Loureiro, dar os parabéns a todos os professores da nossa rede municipal de ensino. Bem, não resta dúvida que o mundo mudou. A escola está mudando e precisa mudar, porque os nossos estudantes já mudaram, então os nossos professores também precisam mudar. Hoje, no mundo da tecnologia, no mundo da conectividade, que é algo, na minha avaliação, que não há mais volta, o papel do professor em sala de aula ele muda. Antigamente, o professor era o grande e único agente do processo educacional. Hoje o professor é, além de um agente, ele também precisa ser o mediador do processo. O número de informações que uma criança tem hoje, quando chega numa aula, numa sala de aula, é infinitamente maior do que na minha época, quando eu estudava lá na educação fundamental, ensino médio. Não resta dúvida, independente de classe social, as pessoas, as crianças, os jovens têm acesso à informação. E muitas vezes, obviamente, aí tem acesso à informação, mas a informação truncada, a informação equivocada. E aí sim entra o papel do professor, como mediador, como agente do processo, para contextualizar essa informação e, com isso, gerar conhecimento e gerar a transformação na vida das crianças, dos jovens, para transformar essa pessoa num profissional que tenha sucesso na sua vida, seja pessoal, profissional, por que não familiar, né, amorosa, afetiva e assim por diante. Até porque hoje a escola ela não é uma ilha, ela sofre influência de todos os setores da sociedade.
É verdade. Estamos conversando aqui no nosso Rádio Livre com o secretário municipal de Educação de Florianópolis, Maurício Pereira, falando sobre, logicamente, o Dia do Professor. Secretário, nos dias de hoje, nos atuais dias, o que a Prefeitura Municipal de Florianópolis, o que a Secretaria Municipal de Educação está tentando fazer para que dê a esse professor, né, condições melhores do seu trabalho? O que está sendo feito? O que está sendo executado, secretário? Clodoaldo, nós temos o nosso Centro de Formação Continuada, que fica na Ferreira Lima. É um local onde diariamente nós temos capacitação dos nossos professores, nós temos seminários, nós temos visitas a instituições, enfim, investimento em tecnologia na sala de aula, nos laboratórios, investimento em materiais didáticos, em livros digitais. Enfim, nós temos uma série de possibilidades para fazer com que a nossa sala de aula, a nossa escola, seja mais atraente e atrativa para os nossos estudantes. Como eu disse, se o mundo mudou, os estudantes estão mudando, a escola precisa mudar e o professor precisa mudar. Então, eu vou te dar só um exemplo, Clodoaldo, de uma situação onde a tecnologia, a internet interfere, eu diria positivamente, né? Dependendo do perfil e do papel do professor como mediador. Eu me lembro uma vez eu estava dando aula na Universidade Federal de Santa Catarina e estava lendo uma revista de negócios, né, que é a minha área, eu sou da área de administração. Essa revista é uma revista quinzenal e a capa dela, a data é sempre de quarta-feira, mas ela, domingo, já está nas bancas, sábado, final de semana. E eu estava lá lendo a matéria para os estudantes de um assunto importante da nossa aula, era de uma empresa, e o aluno começou a falar: olha, não é bem assim, professor. Assim, por quê? Não, a informação que o senhor está dizendo aí mudou. A aula era uma segunda-feira, a revista datava de 2 dias à frente, quarta-feira. Eu falei: mas como? Ele assim: olha aqui, professor, vê aqui o site da revista e o site da empresa. Essa informação que o senhor leu na revista, que é de quarta-feira, daqui a 2 dias, já mudou. Eu fui até ele estava com o computador, estava online, eu olhei a tela, eu disse assim: tu me empresta o teu computador então? Ele assim: empresto. Fui lá na frente, liguei o computador no data show e disse assim: agora vem aqui você fica no meu lugar e eu vou para o teu lugar, porque sobre esse assunto você tem muito mais informação do que eu. E o menino lá explicou o que estava lá de maneira brilhante. O que eu quero explicar com isso? O professor precisa tomar, hoje em dia, chá com 2 Hs. O que é o chá com 2 Hs? O C é conhecimento, o H, conhecimento, é o saber sobre alguma coisa. Então, o professor precisa estar constantemente estudando, lendo, né? Especialmente naquele assunto, naquela sua disciplina. O H é habilidade, né? A habilidade é o saber fazer. De nada adianta você dar aula sobre um determinado assunto e não fazer as conexões e fazer o sentido e significado daquele conhecimento para que o estudante se sinta atraído da seguinte forma: isso que eu estou estudando faz sentido para a minha vida, para o mundo real que eu vivo. Isso faz com que ele aprenda muito mais e mais rápido, desperte a ele a curiosidade. O A é atitude. Atitude é o saber fazer, e por isso que a gente incentiva os nossos professores a levar os estudantes para campo, que a gente chama, né? Para fazer pesquisa de campo, para visitar museu, para visitar aquilo que tem a ver com a sua matéria, sair do ambiente de sala de aula, porque você aprende também fora da sala de aula. E está faltando um H aí, né, Clodoaldo? O H que está faltando é aquele que eu acredito eu fiz naquele dia, que é humildade, né? O professor no mundo de hoje precisa ter a humildade. Ele não consegue saber tudo no mundo digital, do mundo da internet. Então, o estudante também é agente ativo desse processo e pode ser o auxiliador desse processo. Então, eu digo sempre, o professor, no século XXI, precisa ter conhecimento, habilidade, atitude e humildade para reconhecer que ele ensina, mas, sobretudo, ele aprende.
Porque o verdadeiro professor não é aquele apenas que ensina, mas é principalmente aquele que aprende. E aprende com os seus estudantes, aprende com o mundo novo que está à sua frente. Já pensou, Clodoaldo, um professor que dava aula 10, 15 anos atrás, se ele não estiver em constante transformação, ele não consegue estar numa sala de aula no mundo de hoje. Então, esses são os desafios do professor no século XXI. É verdade. Secretário Municipal de Educação, Maurício Pereira, né? Mais uma vez aqui sempre gentil com a equipe da Rádio Guarujá. Alguma questão a acrescentar, não só, logicamente, sobre essa questão do Dia do Professor, mas no âmbito principalmente da Secretaria, que está acontecendo nesse momento? Olha, Clodoaldo, nós temos diversos projetos que estão em andamento, mas nós temos uma iniciativa que eu queria aqui registrar. Tá? Nós temos a nossa Escola do Mar, que fica em Canasvieiras, que nós temos lá as escunas que saem a fazer os passeios com os nossos estudantes para estudar as nossas e conhecer as nossas fortalezas, as nossas ilhas e assim por diante, o mar, né? E essa sexta-feira agora nós vamos fazer algo diferente. Né? Secretaria, nós fizemos reunião com os nossos diretores de educação fundamental e educação infantil e nós vamos ter na sexta-feira uma reunião com os nossos diretores justamente a partir de uma saída de escuna. Tá? Nós vamos, junto com os nossos diretores das nossas escolas, fazer uma viagem que não é uma viagem de passeio, é uma viagem de estudo, onde nós vamos conhecer, vamos discutir, vamos ter palestras, vamos ter atividades sobre a ilha de Santa Catarina, sobre as nossas fortalezas e também vamos aproveitar a oportunidade para fazer a nossa reunião com os nossos diretores da educação fundamental. Eu julgo isso muito importante porque a gente precisa estar constantemente inovando. Inovar não é falar, inovar é discurso. Além do discurso, é prática. E prática é o exercício daquilo que a gente fala. E por isso que nós vamos fazer essa reunião diferenciada pela primeira vez no município de Florianópolis. Tá certo. Secretário Municipal de Educação de Florianópolis, Maurício Pereira, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, né? Falando um pouquinho também desse Dia do Professor, o senhor também é professor, logicamente trazendo algumas informações, né, em relação a esse trabalho que está fazendo a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Obrigado pelo seu carinho aí. Ó, teu time ficou no meio do caminho, tá feio, hein? Não vai subir o Figueirense, hein? 7 jogos, tá danado, viu? Mas a esperança vamos ainda ter, né? Mas tá difícil, o desafio tá grande, tá né? Feio, realmente. Tá feio. Mas vamos que vamos. Vamos né? que vamos. Porque precisamos sempre pensar positivo. Positivo, né? é verdade, é verdade. Como diria, acho que era o Vicente Mateus, que tinha umas frases, ex-presidente do Corinthians, já falecido, tinha umas frases engraçadas, né? Ele dizia assim, o jogo só termina quando acaba. Quando acaba, é isso aí. Então o campeonato só termina quando acaba, né? Vamos ver, certo. temos aí 9 rodadas, pode dar uma zebra e ganhar todas e ainda se classificar para a Série A, né? É verdade. Secretário, um abraço, obrigado pelo seu carinho conosco, estamos sempre à disposição, tá bom, secretário? Um grande abraço, muito obrigado igualmente, sempre à disposição, parabéns aí pelo programa. Um abraço, secretário municipal de Educação de Florianópolis, Maurício Pereira, conosco aqui no nosso Rádio Livre, fala um pouquinho sobre esta data tão importante que é o Dia do Professor e algumas ações, né, da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis para tentar dar principalmente a este professor, né, qualidade, principalmente no seu dia a dia.